Oi, gente, deixa eu só atualizar vocês aqui. Então, eu peguei o meu furadorzinho, peguei um papel sulfite normal, fiz alguns recortes e aí eu escrevi aqui algumas coisas, ó. E o nome da planta é Coquedama de Antúrio, que é essa daqui, ó, que eu tinha falado. Então, era isso que eu queria atualizar. Quem não viu fazendo essa colagem tem vídeo também. E agora eu vou fazer uma colagem da última semana de março aqui com vocês. E para essa semana eu preparei uma folha muito especial, que é essa daqui, para colocar aqui. Então, deixa eu só explicar para vocês. Essa semana, gente, eu tenho muitas fotos, muitas, 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 porque foi uma semana muito diferente, onde a minha sobrinha veio do Rio, né, ela e minha irmã, e passaram a semana aqui comigo. Então, eu tenho muitas fotos, então resolvi fazer essa folha desse jeito aqui para colocar as fotos. E eu também aproveitei que esse papel aqui foi um papel que a minha sobrinha estava fazendo arte comigo. Ela tem 1 ano só, então ela pegou minhas canetas aqui da Stabilo, ela fez alguns riscos, usou também giz, marcador de giz. Eu dei umas washi tapes, ela ficou colando e descolando. Teve uma que tava muito amassada que eu tirei, e também essas figurinhas aqui de um livrinho que eu tinha do Homem-Aranha, e que até minha cachorra comeu. São mais de 500 mini adesivinhos assim redondos e ela saiu colando esses adesivos para todos os lugares. Eu ainda tô achando adesivos aqui em casa. Aquela minha cachorra comeu centenas e foi ótimo. Então, eu vou usar essa folha aqui, que ela vai me dar possibilidade, né, de ter mais esse espaço aqui de colagem e também esse outro espaço, e eu não perco essa memória desse dia. Ai, Cecília, mas o ideal seria você colar aqui. Talvez seja até uma possibilidade também, porque ela realmente estava desenhando do lado de cá, né? E aí eu fico aqui com essa página dessa forma. Então, ainda tô decidindo para que lado que eu vou colocar, qualquer um dos dois, acho que fica legal. E para tapar aqui, para fazer esse fundo e também para compor, eu peguei uma folha em branco da mesma folha reciclagem, peguei os marca-textos da Stabilo e fiz linhas aqui só para ficar um colorido. Então vai ficar ou assim, dessa forma, ou ao contrário. Então aqui eu vou tapar a parte de finanças do planner, onde tem aqui, né, meu financeiro. E aqui embaixo tem dica 3. Crie mini metas mensais, guardar R$ 100 por mês. Já é melhor do que esperar sobrar 1.000 para guardar de uma vez. E aí agora eu estou na dúvida se eu coloco esta daqui pra cá. Eu acho que para não colocar o desenho dela de cabeça para baixo, eu vou colocar essa daqui aqui para dar esse colorido. Só que eu tô achando que eu vou ter que tirar uma bordinha, gente, porque senão vai ficar tapando a espiral. Então eu vou só cortar aqui, porque eu não medi, né? Eu só peguei um pedaço de papel que tinha e tá tudo bem. Eu vou dar uma cortadinha aqui, vou tirar uma pontinha pra gente ficar com uma bordinha. Eu prefiro ficar com borda do que papel enroscando na espiral, porque eu acho que quando começa a colocar muito papel na espiral, depois vai ficar ruim de mexer no planner, né? Eu sei que ele vai ficar gordo, tenho essa ciência. Vou tirar uma bordinha daqui, que é bom que tira até essa partezinha que não fica muito legal com marcação de marca-texto, sabe? E uma outra aqui, ó. Eu acho que assim já vai ficar melhor. Ó, deixa eu colocar pra cá. Deixa eu só ver aqui, eu já posiciono aqui novamente pra vocês, gente. É só pra eu ver se precisa, não precisa mais nada. Vou deixar essa base aqui mesmo, porque ela me facilita muito a vida. Porque eu amo essa base, tenho ela há uma renca de anos. Então, vou começar naquele esquema de passar uma cola bastão aqui. Ai, gente, que delícia, né? Um feriadinho. Ai,
Ai, ai, ai, eu acho que é muito bom a gente ter esses momentos pra poder dar uma pausa e dar uma fuga, né, da nossa rotina. Embora eu faça muitas coisas que eu gosto na minha rotina, muitas coisas que eu escolhi fazer, eu gosto também muito de ter esses momentos de pausa, sabe? Deixa eu só passar aqui mais uma colinha aqui nessa pontinha, que acabou que ficou sem cola. E aí eu não gosto muito das pontinhas descolando. E aqui eu vou também passar a cola na página inteira. Calma aí, que eu acho que eu preciso abrir aqui um pouquinho mais. Agora sim. E aí eu vou ter muita foto, porque essa semana foi uma semana que eu tirei muitas fotos. E aí aqui a gente posiciona o papel, também cuidando ali da bordinha, né? Pra ele não ir pra cima da espiral, pra não travar a espiral. Nem é espiral, né? Porque na verdade o nome desse tipo de encadernação é Wairo. Então, pra bloquear esse Wairo aqui, ó. E aí aqui eu fico com essa página, com essa possibilidade de abertura. Eu acho que pra ficar mais interessante ainda, eu vou passar uma washi tape aqui pra dar esse destaque pra gente ver que tem aqui realmente uma bordinha, sabe? Como aqui tem essa dourada, eu acho que eu vou aproveitar essa dourada mesmo, porque eu acho que vai ficar bem legal. E é uma que chama bastante atenção. Eu só tenho que ver se eu tenho fita suficiente pra fazer, porque minha fita dourada tá no... Ó. Ela tá acabando. Ai, será, gente? Ai, meu Deus do céu, não vou ter uma volta completa de fita. Que triste. Gente, não vou ter. E agora? E agora que a gente vai usar até o final. E aí, o que não der pra usar, não deu. E tá tudo bem. Então, mais uma washi aqui que a gente acabou com ela. Vamos ver. Ela tá bem sem cola, gente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar ela mais na beiradinha pra eu conseguir dobrar. Ai, tomara que ela fique presa, né? Porque, principalmente essa parte aqui, ó, ela tá bem sem cola. Eu vou fazer até o seguinte, pra dar uma ajudada. Vamos ver se vai dar. Ó, onde ainda tinha um pouquinho mais de cola, ainda deu uma rolada, ó. Ai, ficou um pouco torto? Sim. Me incomoda? Não. Então vai ficar assim, mas ó, tá bem sem cola, gente. Que pena. Vamos ver se assim vai colar ou se essa minha má vontade de passar cola. Ah, acho que deu, né? Eu fui meio burra, eu podia ter colocado essa parte aqui, ali perto. Né, que essa daqui tava com um pouquinho mais de cola. Só que aí, como essa daqui tava com esse machucado, eu não quis colar. Mas aí, sabe o que eu vou fazer? Bem na... Ai, Cecília, não combinou, ficou feio. Gente, aqui dentro tem um desenho de criança, né? Um rabisco de criança, de uma criança de 1 ano. Então, é pra ser um negócio mais artesanal mesmo.
Só acho que talvez eu até coloque essa fitinha mais compridinho, que aí ajuda a prender mais, né? Tcharam! Ai, pronto. Ó, aí assim eu fico com mais possibilidade de visualizar que aqui tem uma aba, né? Então, vamos lá, gente. Vamos separar as fotos. Então, essa foto aqui foi de segunda-feira. Essa daqui foi deste domingo, antes dessa segunda-feira. Foto da minha cachorra, não sei de quando. Foto dos cachorros, não sei de quando. Vou colocar todas essas 3 fotos aqui juntas, porque foram dias que os cachorros estavam juntos. Essa daqui foi de terça, então segunda, terça. Essas daqui também foi de segunda, essa daqui também de terça. Essa daqui foi da quinta, que minha irmã chegou. Eu vou abrir aqui, pra gente ter mais espaço pra separar. Vou colocar a quinta aqui. Essa daqui também foi da quinta, ó, o livro de adesivos com 500 mil adesivos, que são esses daqui. São 500, não são 500 mil. Também desse dia. Aqui também da quinta-feira. Aqui. Agora na dúvida, hein? Que eu acho que essas daqui são na sexta, na verdade, gente. Não, essas daqui foram na quinta, essa aqui é na sexta. Enfim, essa aqui também é da quinta. Essa daqui foi da terça, que a gente ensaiou. Essa daqui foi dessa semana, então nem era pra estar aqui. Essa daqui também foi dessa segunda, eu vou separar aqui. Essa daqui foi do sábado. Sábado. Quinta. Sábado. Sexta. Sábado. Essa aqui foi na terça dessa semana, então também vou separar aqui em cima. Terça dessa semana. Sábado. Não. Domingo. Domingo. Sábado. Essa terça. Essa segunda, sábado, terça, segunda, sexta, segunda, sexta, domingo e sexta. Então, vocês podem perceber, gente, que tem muitas fotos. Porém, tem muitas fotos das mesmas coisas. Ah, e tem esse bilhetinho aqui que eu queria colocar também. Como ele tá no clips e ele é lindo dos dois lados, eu vou colocar ele preso assim quando eu terminar. Então, como vocês podem ver, nós temos muitas fotos da mesma coisa. Então, eu vou começar organizando aqui de segunda-feira. Então, tenho 2 fotos dos passeios dos cachorros. Preciso manter as 2? Não. Mas eu quero manter que eu estava com 2 cachorros em casa. Então, eu tenho a Benta, que é essa cachorrinha pequenininha. E a história é a seguinte. Minha vizinha de trabalho, ela tem esse cachorro, que é o Pinduca, que ele deve ter uns 5 anos. E sempre que eles precisavam, eles deixavam o Pinduca com a gente. E a gente, tipo, tem um carinho muito grande por este cachorro. Quando meu marido resolveu que a gente ia ter um cachorro, a gente começou a procurar um cachorro que fosse o Pinduca. Porque o Pinduca é um cachorro tranquilo, porque o Pinduca é um cachorro calmo, porque o Pinduca ele é um fofo, porque o Pinduca é todo treinado. Então o Sérgio falou, ai, a gente vai pegar um chihuahua de pelo longo, branco, porque a gente quer um Pinduca. Só que ele queria muito uma fêmea, porque fêmea não faz xixi marcando o território, porque fêmea não levanta a patinha pra fazer xixi. Aquelas coisas todas, que eu já falo para vocês sobre isso.
E aí a gente pegou a Benta, e o nome da Benta, na verdade, é Dona Benta, porque Pinduca é uma marca de farinha. E Dona Benta é outra marca de farinha. E o Sérgio queria fazer a brincadeira que os dois eram farinhas no mesmo saco. Então é isso. Então, eles foram viajar, esses nossos vizinhos, e a gente ficou com o Pinduca aqui 10 dias. E aí, como ele tava aqui em casa e ele é um machinho, ele acabou estimulando com a vivência com a Benta, e a Benta entrou no cio neste período. E ela ficou um pouco agressiva e irritadiça com ele, coitado. E aí, gente, a Dona Benta, ela é totalmente o oposto do Pinduca. O que o Pinduca tem de calmo e tranquilo, a Benta tem de atentada. E assim, ok, ela é muito jovenzinha também. Mas tem muita personalidade do cachorro, né? Ela é muito mimada, assim, também, né? Então ela não fica sozinha, igual o Pinduca. Ela gosta muito de atenção e de carinho. Enfim, é uma outra cachorrinha, né? Então ela tem a sua própria personalidade. E, gente, ela é fêmea e ela aprendeu com o Pinduca a marcar território e fazer xixi levantando a patinha. Então, quando a gente vai passear, em casa, dentro de casa, não. Mas quando a gente vai passear, ela vai cheirando todos os lugares e quando ela acha que é conveniente, ela levanta sua patinha pra fazer o seu xixi no meio-fio, nas árvores e tudo mais. E é, tipo, no mínimo engraçado. E aí, a gente às vezes acha, né, que se comprar um cachorro igualzinho, gente, mas são animais que têm sua própria individualidade. Então, nem sempre sairão conforme os outros que a gente às vezes conhece. E a gente vai amar do mesmo jeito. Então aqui a gente tem de segunda-feira, de domingo, o passeio com os cachorros. Aí aqui nós temos Pilates de terça-feira. E de segunda-feira a gente tem essa foto aqui que eu vou recortá-la também. Eu gosto de recortar assim a mão, porque fica super orgânico, assim, e eu acho que, além de economizar espaço na página, porque como eu tenho muitas coisas pra colocar, eu acho que fica divertido, sabe? Fica com uma coisa, assim, feito à mão mesmo, sabe? Porque a gente vê tanta coisa feita na internet hoje em dia. E aí, nesse dia aqui, eu fui fazer uma aula experimental de yoga com a minha amiga Bruna e com a Leila também, né? E aí, a gente tirava uma cartinha. E, gente, olha só que coisa, né? Eu passei esse dia inteiro ouvindo no Spotify enquanto eu trabalhava Bossa Nova. Eu amo Bossa Nova, né? E aí, quando eu fui pegar a cartinha, eu puxei e tinha um disco de Bossa Nova na cartinha. E eu achei isso muito incrível. E aí, a cartinha dizia que a gente precisa encontrar tempo para descansar. Então, falando um pouco sobre isso, eu achei, tipo, muito legal. Aí, vamos colocar aqui as fotos de terça-feira. Então, quero colocar essa foto aqui da dança de salão, mas eu já vou dar uma reduzida nela, que a gente fez salsa. E ia ser muito legal se eu conseguisse colocar ela do lado de cá, sabe? Que aí fica assim um pouco da minha rotina habitual. E aí aqui muitas fotos com a minha sobrinha. Então aqui foi o dia que minha sobrinha chegou, que a gente viveu várias vidas em uma só. Eu tava trabalhando e aí a gente veio fazer desenhos no computador. Ah, primeiro eu fui buscá-la no aeroporto, ó. E ela dormindo. Fofura. Ai, gente, Kiki, é uma linda, uma fofa, morro de saudade dela. Ó, então aqui uma fotinho da hora que ela chegou. Aí aqui, ó, uma fotinho trabalhando. Aí vou colocar aqui. Gente, eu tô achando que essa foto do adesivo, essa daqui, ó, não foi nesse dia, foi em outro, porque a roupa tá diferente. Então, essa daqui foi nesse dia, mas essa daqui foi num outro dia. E aí, aqui a gente tem... Eu coloquei uma bacia e fiz uma piscina improvisada. E essa daqui também da piscina improvisada. Então, tentarei colocar essas daqui. Então, calma aí. Vamos ver aqui como é que eu posso organizar para caber todas essas fotos aqui. Pronto.
Então, antes de eu organizar essas daqui, eu já vou fazer colagem. Eita, fiz besteira, né? Porque eu juntei tudo de volta. Calma aí, gente. Não fui muito esperta agora. Tá? Domingo. Sábado. Ok, agora eu já separei de volta. Então, vamos lá. Porque aí vai me facilitar a vida. Vou colar essa página e aí depois eu organizo na outra. Aí eu queria ter um pedacinho de papel pra botar aqui embaixo pra não sujar a tábua. Calma aí que eu vou pegar. Então, eu vou colocar aqui o Pinduca e a Benta. Ai, gente, o que que eles estavam fazendo nessa hora? Eu tava comendo e eles estavam pedindo comida. Porque são 2 cachorros que passam fome. Tadinhos. Nunca comeram na vida. Que ela não tem ração. São 2 pidões, cara. Muito incrível. E aí, o que acontece? A gente acaba dando comida, né? Porque você olha esses olhos lacrimejando, tristes, essa choradeira, esses cachorros apoiando na perna. Aí a gente acaba dando um pedacinho de carne. Aí o cachorro o quê? Sempre vai pedir. E a gente consegue dizer não, não. A gente é escravo dos bichinhos. Trabalho pra isso. Trabalho pra minha cachorra mandar em mim. Aí aqui, ó, tem um bolinho que eu ganhei do Pilates. Eles são sempre muito fofos, assim, todo ano a gente ganha um mimosinho. Então tem mimosinho do Dia das Mulheres, tem um mimosinho do dia do aniversário. Ai, gente, eu falando aqui agora, acabei esquecendo. Tava tendo uma campanha lá no Pilates de arrecadação de chocolate e eu acabei esquecendo de levar. Porque além disso, eles fazem alguns trabalhos sociais, sabe? De distribuição de fralda, de distribuição de chocolates, e eu acabei esquecendo. Dei mole, e hoje, sexta-feira, provavelmente, né, não dá mais tempo, porque o Pilates já tá fechado. Mas depois que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou mandar uma mensagenzinha pra prof e ver se ainda é possível fazer pelo menos um Pix, né? Aí às vezes ela consegue comprar, vai que eu acho que ela vai distribuir amanhã. Ou será que era hoje? Não lembro. Que assim, gente, uma caixa de bombom custa, sei lá, a gente tava vendo lá no dia, entre 11 e 15 reais. E aí vai fazer uma criança que não ganharia nada feliz, sabe? Então, se a gente tem a oportunidade, eu acho que não custa, né? Ó, então, vou passar aqui cola neste. Ai, eu amei esse fundo que eu fiz. Acho que ficou tão bom. Ficou tão coloridinho assim, achei que ficou tão legal. Ai, gente, se vocês estiverem escutando o barulho das crianças, é isso, faz parte, né? Vamos tirar essa bordinha preta aqui da foto. Ó, e aqui eu não sei se vocês viram o que estava acontecendo nessa foto aqui que eu tô colando. Mas era praticamente aquela, a gente colando um adesivo na Benta. Ah, sim, tá na chuva é pra se molhar, né? Ninguém mandou ela ficar perto da gente com livros de adesivos. Aí aqui a nossa piscininha, que na verdade era uma bacia de água com uma mangueira. E aqui em Cascavel é muito quente, né? Então, essa é a forma de refrescar um pouco essa criança. E dar uma enchida nela de tempo também, porque ela saiu totalmente fora da rotina, então ela tava meio cansadinha da viagem e tudo mais. Então, a nossa piscina aqui foi um sucesso. Ela se divertiu bastante. A Benta não gostou muito, porque a Benta não gosta muito de água. Mas também não quis ficar fora, quis ficar com a gente. Ó, então, um lado da colagem tá ok. Agora, pro outro lado da colagem, a gente vai colocar essas outras fotos aqui. Então, desse dia aqui dela trabalhando comigo, da gente no lago.
Aí aqui, ó, tem duas fotos que ficaram muito parecidas. Não, elas não ficaram parecidas, elas são praticamente a mesma foto. Então, eu vou tirar uma delas. Aí aqui tem mais uma da gente no lago com um pato, que eu vou colocar também. Ela numa piscina de bolinhas, minhas alunas da dança. E aqui, essa foto com o Sérgio. E aí, essas fotos eu não vou mexer muito, eu vou deixar elas assim maiores mesmo. Até porque eu vou ter esse lado aqui para sexta, esse daqui para sábado e o outro lado domingo. Então, eu tenho essa possibilidade de espalhar até mais as fotos para aparecer bem esse desenho que ela fez. Então, eu vou fazer dessa forma. Gente, o papel aqui já não tá mais dando certo, já tá muito melecado, então passei pra tábua de corte mesmo. Mas eu acho que eu vou pegar um outro papelzinho. Eu tenho aqui alguns retalhinhos, ou eu viro, assim, ó, virando dá. Porque assim, como a gente passa a cola bem na beiradinha pra foto não descolar, acaba que passa pro papel de base, né? E o papel dele é justamente esse, tá aqui pra evitar que a gente meleque a tábua de corte depois. Então, a gente vai passando aqui na beiradinha do papel e depois a gente descarta o papel, né? Esse daqui é o lago daqui de Cascavel. Ele é muito bonito. E aí, lá eles têm alguns animais, né? Inclusive, o Sérgio levou a Malu e a minha irmã pra verem os macacos, mas eu fiquei longe. Gente, eu sou uma tia muito desnaturada, né? Aí eu fiquei longe com a Benta, porque primeiro que esses macacos podem ter raiva, né? E aí passam pra todo mamífero, inclusive pra criança. Por mim, a gente nem ia perto dos macacos. Eu sou a tia medrosa, eu sou a tia que fica com cautela de tudo, que por mim colocava a criança numa redoma de vidro e é isso. Só que aí eles resolveram ir perto dos macacos. Eu fiquei com a cachorra e com o carrinho dela de bebê que a gente locou. Inclusive, eu não sei se aí nas cidades de vocês tem, né? Gente, não é publi, mas aqui tem um negócio que se chama Clube Kids, que sempre me salva, porque eles têm locação de coisas de criança. Então, todas as vezes que minha irmã vem, eu loco com eles o carrinho de carro, de bebê. Então, você loca lá por 15 dias. Então, pra gente que, assim, que não tem filhos, mas que recebe esporadicamente uma criança e que esporadicamente precisa de um carrinho, é maravilhoso. Que vem, tipo, tudo higienizado. Gente, é muito bom mesmo. Eles pegam aqui, eles instalam no carro, né? Porque a gente não tem expertise nenhuma com isso. Eu acho muito legal. Então, eu tava com um carrinho de bebê. E, gente, eu fui olhar pro bendito do macaco. O carrinho de bebê não quase caiu dentro do lago. Começou a descer uma descidinha, eu não vi. Sorte que tinha uma gradezinha, senão o carrinho de bebê locado ia estar dentro do lago. Ai, socorro. E aí agora eu vou colocar aqui as fotos de sábado. Então, sábado eu trabalhei pela manhã, então tem uma foto aqui minha no trabalho. Vou botar aqui em cima. E depois à tarde a gente foi num lavandário. Aí a gente vai ter aqui muitas fotos também muito parecidas. Então eu vou escolher algumas. E aí acabou, gente, que ficaram mais fotos minhas sozinhas, porque a minha irmã tava bem cansada, então ela sentou lá com a Malu. Ó, vou botar todas assim. Vamos ver aqui. Ó, pronto. Vai ficar belíssimo. E aí acabou que foi isso. Minha irmã ficou sentadinha lá com a Malu e com o Leleco, né, que é meu cunhado. E aí eu acabei indo lá nos jardins e tudo mais e tirei umas fotos. Eu já fui no lavandário no ano passado com as minhas amigas e fiz um book de fotos, gente. A gente tirou muita foto, muita. Ai, não queria tapar tanto aqui. Que aqui tá onde ela desenhou mais, né? E ela se divertiu tanto com as tape.
Eu acho muito engraçado porque, assim, a minha irmã, ela é toda atleta e minha irmã nunca foi de ficar parada, sabe? Então, minha irmã, desde pequena, ela tava com a enxadinha dela no meio do mato, cavucando, com um carrinho de mão empurrando, jogando futebol, jogando hóquei e tudo mais. E, gente, me parece muito que minha sobrinha é muito parecida comigo. Assim, de questão de personalidade, sabe? Ela ama ficar cantando, batendo palma. Ela se divertiu com os materiais de papelaria. Levei ela pra fazer uma aula de balé e ela ficou apaixonada. Então, acho muito engraçado, assim, que, tipo, não sei não. Vocês estavam esperando uma grande esportista, eu não sou, né? Tomara que a Malu tenha dotes para o esporte. Principalmente esportes com bola, porque minha irmã é apaixonada por hóquei de patins e tudo mais. Mas ela tem uma veia artística forte ali, hein, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Que ela vamos ver ao longo da vida dela, porque afinal de contas ela só tem 1 ano. Mas me parece muito que ela vai ter grandes predisposições artísticas de cantar, de dançar. Ela tem muito ritmo para bater palma para as músicas. Com 1 ano. Ai, mas você tá falando isso porque você é uma tia coruja. Gente, sou sim. Aí ela, com certeza, isso também. Que eu realmente sou uma tia muito coruja. Ainda mais que é minha única sobrinha, né? Ai, eu não queria tirar esse fundo. A gente corta então um pouco aqui o vestido, ó. Deixa eu ver aqui. Ai, esse sol aqui no meu cabelo tava belíssimo. Eu fico um pouco ruiva quando bate o sol assim. E eu tenho uma vontade de ser ruiva, né? Só que meu cabelo não aguenta tinta, então... Um dia, quando eu cortar meu cabelo bem curtinho, novamente, aí eu acho que talvez dê pra ser um pouco mais ruiva. Ó, não cortei nenhuma e coube. E aí aqui eu vou colocar esse bilhetinho da Leila, porque eu peguei um chapéu emprestado pra ela. E eu acabei não tirando nenhuma foto com o chapéu, mas, gente, é porque, assim, estava muito quente. Então, só o fato de estar com o chapéu estava super quente. Aqui vai ficar realmente levantado. E aí, aqui para domingo, a gente tem Stock Car. A gente tem circo. E aí, a gente tem um passeio no shopping. Então, tudo isso foi no domingo. Aí, no Stock Car, minha irmã não pôde ir, né? Porque minha sobrinha... Ela só tem 1 ano e precisa ter pelo menos 2 anos pra ir na Stock Car. O que eu acho que é muito pouco. Eu acho que teria que ter no mínimo uns 4, 5 anos. Porque, gente, eu vou ser bem sincera, é muito alto o som dos motores. Na hora que todos os carros começam a rodar, dá um arrepio. Ai, é muito bom, é muito doido. Eu adoro, eu acho muito legal. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou assistir. Se eu não me engano, já é a 7ª vez, 8ª vez que eu vou assistir. Acho que 6ª vez que eu fui assistir. Verdade. Que ano passado eu não fui, eu já tô morando aqui em Cascavel há... Ah, mas também teve período de pandemia, né? Então, digamos aí que seja uma 5ª, 4ª vez que eu vou assistir, mas eu adoro, eu acho muito legal. Ai, aqui ficou muito vazio, também achei, gente. Ai, ó, eu podia colocar essa fotinho da Benta, né? Vou colocar, porque toda oportunidade que eu tenho, eu coloco. Então, o que estava acontecendo aqui, nesta fotinho da Benta? Ela tava dormindo na cama do Pinduca. Só isso que estava acontecendo, e aí eu resolvi tirar uma foto, porque eu achei que ela tava muito fofinha. Eu tenho alguns adesivos de circo, então eu acho que eu vou complementar essa página. Acho que eu vou até botar essa fotinho da Benta aqui, ó. E aí aqui eu vou procurar os adesivos de circo. Gente, não sei se tá aqui, mas eu acho que sim. Aquela... E aí a gente vai... Ai, olha lá, ó.
Eu acho que tá aqui no fundinho. E aí a gente vai dar uma enchidinha aqui com alguns adesivos de circo, ó lá. Tchan, tcharam. Ó, então aqui a gente tem uma plaquinha escrito circos. Esses adesivos aqui, gente, são, ai, ó, mega, mega antigos. Tanto é que na época ainda existia circos com animais. E aí eu sempre fico assim, ai, o dia que eu for no circo eu vou colar. Só que são muitos adesivos, então nunca dá pra colar todos, porque sempre tem espaço limitado. Ó, circos, aí vou colocar esse daqui que tem um carrossel. E aí, às vezes eu acho assim, ah, mas esse daqui nem tinha no circo, né? Eu vou usar? Não sei. Gente, eu acho que vocês não estão vendo muita coisa, né? Mas eu vou tentar centralizar aqui melhor. Então, aqui o circo. Porque o que acontece? São adesivos, assim, tipo, domador de leão, leão, elefante fazendo malabares, um cachorro. E eu acho que são esses os adesivos de circos. Aqui tem mais um, que é igual aquele que eu colei. Aqui tem um cachorro palhaço. Ó, aqui tem umas caras de palhaço. Nossa, tenebrosas, né? E eu acho que a atração que eu menos gostei no circo foi o palhaço, coitado. E a que eu mais gostei, com certeza, foi minha amiga dançando, né? Porque minha amiga dançou no circo, gente. Essa daqui, ó, a Rafa, maravilhosa. E foi simplesmente incrível. E eu vou encher de adesivo. Ai, Cecília, vai ficar muita coisa. Ai, mas vai fazer a referência ao circo, que eu acho que é legal. Eu vou olhar aqui e vou lembrar que esse dia a gente foi no circo. E, ai, eu comprei um balão de Minnie pra Malu. Que ela adora Minnie. Ela tem uma minizinha de dormir, que é tipo uma naninha, assim. Que eu dei pra ela quando ela veio aqui da outra vez. E aí ela usa sempre essa naninha pra dormir. E ela abraçando o manequim, gente. Quem aguenta? Quem aguenta isso? Vamos ver. Aí aqui tem um sorvete, carrossel, o elefante fazendo malabares, um cavalo fazendo malabares. Isso aqui eu vou deixar pra quando for no Beto Carreiro. Quero saber se vocês já foram no Beto Carreiro. Gente, eu já fui. Eu gosto de ir no Beto Carreiro. E eu tenho maior vontade de ir pra andar naqueles carrões, sabe, que tem? Que você faz locação de Lamborghinis e Ferraris. Eu acho que deve ser muito legal andar naquilo. Tava até falando isso com uma amiga minha essa semana. Pra gente ir no Beto Carreiro pra eu andar num carro. Mas eu lembro que era tipo uma mini fortuna. Tipo, milão, meia hora de carro. Aí toda vez que eu penso nisso, eu falo, eu junto dinheiro pra um dia eu comprar uma Lamborghini pra mim. Comprarei? Provavelmente não, né? Porque eu acho desperdício comprar carros tão caros. Ó, aqui temos uns carrinhos, e aqui foi estocar, então eu vou colocar aqui um carrinho. Ai, Cecília, mas isso aqui parece um Fusca, e a estocar, tipo, não tem Fusca. Mas é isso, eu vou colocar esses adesivos e eles estão bem cheios de glitter, eu acho que vai ornar bem com a página. E, gente, nessa semana, nessa confusão toda, meu carro ainda quebrou. Ia ser legal se eu tivesse uma bandeira quadriculada, né? Outro dia eu tava pensando em fazer um adesivo de bandeira quadriculada. Justamente pra botar em dias que eu for na estocar. Farei. Tô com bastante adesivo impresso pra terminar de recortar. Que eu fiz, sabe? Eu peguei arquivos na internet, imagens realistas de coisas, então eu fiz uns que tem, tipo, comidas de verdade, sabe? Que tá nessa modinha de assistir geladeirinha e não sei o que. Eu peguei alguns itens de geladeirinha e fiz alguns adesivinhos assim, que eu acho que fica legal.
Gente, eu acho que são esses adesivos que eu vou colocar. Aqui tem até alguns, ó, que são também dessa coleção de circo, que é uma batata frita. Mas acho que não convém, não. Talvez eu possa até colocar um apresentador, ó, com uma roupinha brilhante, cantando, porque tinha realmente um apresentador com uma roupinha brilhante cantando, ó. E eu acho que é isso. Eu queria muito que tivesse uma princesa da Disney, mas eu não tenho nenhuma adesivo de princesa da Disney. Porque se tivesse da Anna, da Frozen, eu colocaria. Mas eu realmente não tenho adesivos das princesas da Disney. Porque assim, sinceramente, se eu tivesse, eu também quase não usaria, né? Eu queria usar nessa situação bem específica, mas no dia a dia eu não usaria. Gente, então foi isso, mais uma semana finalizada nas colagens. Então aqui ficou o cartãozinho da minha amiga para o lavandário, as colagens. E eu achei que ficou muito legal e muito divertido, embora tenha ficado com um pouco de ranço dessa fita. Mas é isso, faz parte. Eu achei que no geral, assim, ficou bem legal. E agora que vem o próximo mês, né? Que vem abril, eu pretendo colorir esse daqui e também preencher aqui com as memórias de março, que eu tô fazendo isso sempre, né? E aí, já começar a fazer os preenchimentos aqui desse mês, porque hoje já é dia 3 de abril, inclusive hoje é aniversário do meu pai. Pai, se você estiver assistindo, feliz aniversário. E eu ainda não escrevi praticamente nada, só colei alguns adesivos. E é isso, gente. Eu vou ver se eu consigo fazer uma decoração com vocês em um próximo vídeo. Mas também não sei se eu vou conseguir fazer hoje ou se eu vou deixar pra fazer durante o final de semana. E quero também preencher aqui com as coisas que aconteceram e com as coisas que estão pra acontecer, né? Hoje, na sexta-feira, dia 3, pra eu colocar as coisas em dia e não desmotivar de escrever no diário, porque tá sendo muito legal, tipo, ver as coisas escritas. Então, outro dia eu me peguei lendo coisas do início do ano. E eu acho muito legal escrever coisas de banalidade, sabe? Tipo, o tempo tava assim, né? Choveu, fez sol, fiz tal tarefa, conquistas pequenas, sabe? E tá sendo muito legal, assim, muito especial reviver cada momento e ter tudo assim à mãos. Espero que vocês tenham gostado, uma excelente Páscoa para vocês, bom descanso, bom feriado e até um próximo vídeo. Beijos!